Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez para os nossos estudos online e hoje nós falaremos sobre ser e fazer discípulo. Eis a missão. Nós sabemos que a nossa missão aqui na terra é pregar as boas obras, que o Senhor fez por nós. Então, quando nós temos esse propósito em nosso coração, que é determinado pelo nosso Senhor, levar a boa obra àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, a gente tem uma missão, que é discipular, que é falar de Deus para aqueles que ainda não conhecem, fazer discípulos, mediante aquilo que nós vivemos e aprendemos, e essa será a nossa lição de hoje, amém? Então, nossa missão como fazer discípulo, qual é ela? Primeiro é ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor Jesus. E depois que nós ganhamos essas vidas, nós consolidamos, falamos do amor, fazemos ela conhecer o amor de Jesus, levar o batismo, sobre as águas, o nascer de novo. Depois vem o quê? Edificar, intensificar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, e intensificar isso no coração daqueles nossos discípulos, que faremos discípulos, e depois treiná-los para que eles façam novos discípulos, e aí eles estão prontos para ser enviados para outros lugares, para também falar do amor do Senhor. Essa é a escadinha do que é ser discípulo e a missão de fazer discípulos. Eu gostaria de estar compartilhando para dar continuidade em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o 11, que diz assim, fala sobre o sermão da montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós que quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E o 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, ao ler esse texto, a primeira missão, o que é ser discípulo? É nós estarmos prontos para ouvir a voz do Senhor, aceitar a voz do Senhor e seguir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, Então, esse é do que é ser discípulo, Ser discípulo também é abrir mão das nossas prioridades por Jesus. Muitas das vezes achamos difícil, temos muitos sonhos, muitos propósitos, E aí o Senhor vem e faz aquela bagunça em nossas vidas, mas ser discípulo é priorizar aquilo que o Senhor colocou, em nossos corações. E ser discípulo também é ser muito mais que um simples admirador da obra, é fazer a obra de Deus, E ser discípulo também não é ser um cliente em busca de sua satisfação. Nós não estamos aqui para nos autossatisfazer. Nós vamos satisfazer a vontade do Senhor Jesus. Ser discípulo também é ser mais que um mero aprendiz. É querer ser
o pregador das boas obras do Senhor Jesus. Ser discípulo também é ser comprometido com o seu mestre. Então, essas são umas das coisas que precisamos ser para ser um discípulo do Senhor, atento àquilo que Ele fala para as nossas vidas. E nós só vamos saber isso como? Dentro da palavra de Deus, querida. Então, quando nós falamos que fazer discípulo é uma missão, ela é uma missão necessária. Por que ela é uma missão necessária? Eu vou colocar aí para vocês verem no quadrinho quais são as vontades de Deus. Fazer discípulo é a vontade de Deus. Fazer discípulo é um mandamento intransferível. Fazer discípulo é uma necessidade vital da igreja. Fazer discípulo é uma urgência atual. E fazer discípulo é aprender quando nós ensinamos. Então nós precisamos fazer discípulos. Essa é uma missão. E para fazermos discípulos, eu vou deixar mais um quadrinho aqui para nós analisarmos juntos, né? Que é um processo de quê? Um processo de aprendizagem, como eu disse. Nós aprendemos quando nós ensinamos. E olha o que interessante nesse quadrinho, né? Que 10%, fazer discípulo é 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que discutimos, 80% do que experimentamos e 95% do que ensinamos. Então, a vontade de Deus, 95% daquilo que nós ensinamos é o que nós aprendemos. E o que nós ensinamos? Com as nossas próprias vidas, querido. A nossa vida é um aprendizado físico para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. A luz do Senhor, ela transcende sobre as nossas vidas e as pessoas conseguem entender o que é seguir a Cristo, o que é ser filho de Jesus. E assim elas vão querer ser também nossos discípulos. Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: E ele nomeou 12 para que estivessem com ele e mandassem a pregar. Ou seja, ele andava com os discípulos, né? Jesus, ele andava com os discípulos. Jesus, ele transmitia a verdade aos discípulos para que eles falassem para outras pessoas, né? Para que eles ensinassem, né? Tudo que eles aprendiam, eles também ensinavam. Então, assim, Jesus, ele estava ensinando ali o que era ser, o que ele queria. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-o vós também. O que nós aprendemos com esse versículo, querido? Que precisamos discipular como mestre. Assim como o Senhor ensinou, assim como Ele fez, né? Com toda a sua humildade, toda a sua inteligência, como Ele fez falar com amor às outras pessoas. O Senhor, Ele era seguido, né? Ele, naquela época, na época de Jesus, que Ele teve conosco aqui na terra, Jesus, ele na época não tinha rede social, né? Não tinha telefone, não tinha nada que pudesse as pessoas saberem quem era Jesus. Então, como que Jesus fez isso? Atraindo as pessoas pelo que ele era. E aí foi como se fosse um telefone sem fio. As pessoas iam falando sobre Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre os milagres, sobre quem ele era. E ali o Senhor foi fazendo discípulos e mais seguidores, né? Jesus, eu acho que teve vários. De hoje, o Instagram de Jesus iria bombar, porque ele tinha muitos seguidores.
né? Como fez isso? Como exemplo, como tudo que ele fez. E ele disse aos seus discípulos: veja bem, né? Veja bem como eu faço, o meu exemplo, para que você faça também. Então nós precisamos aprender a discipular com o Mestre, com Jesus. Jesus, o tempo todo que ele andava ali com os 12 discípulos, que ele escolheu ali, foi para quê? Foi para amadurecer os discípulos. Então, querido, um discípulo, ele deve parecer com o Mestre. Então, as pessoas que nós vamos discipular, né, para enviar, precisam ser parecidas com o Mestre. Parecer com Jesus Cristo não é uma tarefa fácil, né? Mas a Bíblia diz que ela é possível, né? Então, se parecer com Jesus Cristo, ela não se trata com acontecimento instantâneo, né? De uma vez você tá ali parecido com o Mestre. Não, ela é um processo contínuo. Toda a sua vida com Jesus, você vai cada vez mais se parecer com o Mestre. Como? Ensinando a palavra de Deus, ser cheios do Espírito Santo, as suas atitudes pessoais com outras pessoas, no aconselhamento. Tudo isso é uma forma de você estar o quê? Praticando a palavra de Deus, dando os exemplos que o Senhor já nos ensinou, que é bíblico, né? E aí a gente consegue fazer discípulos, né? Assim como o Mestre nos ensinou. Então, o que nós precisamos entender? Que os seguidores de Cristo, nos primeiros anos, eram identificados como os discípulos. Discípulos nada mais é de que? Alunos, aprendiz, né? Adaptos. Mas, mais tarde, eles foram chamados de cristãos, seguidores, né, de Jesus Cristo. Então, ter identidade de Cristo requer renúncia. Amém? Então, queridos, hoje é somente isso. Voltaremos na outra semana, continuando a falar sobre discípulos, sobre muitas coisas ainda do que é discípulo, do que é um discipulador, o que significa se parecer com o Mestre, né? Fazer discípulo de todas as nações. Nós temos alguns outros pontos, né, para ser expostos aí, né, de falar de discípulo para discipulador, né, e vamos aprender ter alguns exemplos, né, na igreja bíblico sobre os discípulos, né, que também teve seus discipuladores, e entender o valor de ensino de vida de um discípulo. Então, tudo isso nós vamos aprender, amém, nos nossos próximos estudos. Eu acredito que a introdução, né, do que é ser discípulo, amém? E na próxima semana estaremos nos aprofundando mais sobre o que é ser discípulo e finalizando o nosso estudo sobre discípulo. Eis a missão. Você está preparado? Fique na paz, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Até a próxima.